Opa, turma, bom? Pedro Alcântara aqui de novo com vocês, tudo bom? Pessoal, hoje eu resolvi abordar, trazer um tema bem relevante para o assunto do direito, envolvendo também um pouco o direito do agronegócio e que envolve bastante o conceito de direito, que é a questão dos contratos, né? Vamos falar um pouco de contratos civis, né? Se for abordar a questão de contratos em geral aqui, esse vídeo vai ficar muito longo. Mas eu quero trazer aqui a questão entre contratos empresariais, contratos societários, contratos de negócios, né? Assuntos de tratar de assuntos de negócios jurídicos, que a gente chama no mundo dos contratos, né? Fugindo um pouco da questão da responsabilidade civil, da responsabilidade objetiva, do Código do Consumidor, não abordar exatamente esse tema, né? Mas abordar a questão de contratual entre que servem para funcionar, para que a engrenagem do agronegócio funcione. Como, por exemplo, a gente tem um contrato muito específico no direito do agronegócio, que são os contratos de empreitada, né? Quando você pega uma empreita para fazer, empreita não é só obra, né? A gente trata no direito civil, no meio urbano, né, como empreitada um contrato de obra. Mas existe a possibilidade de você fazer uma empreitada com uma outra empresa de roçada, uma empreitada de retirada de reflorestamento, uma empreitada de obra especificamente no agronegócio, também construir um barracão, uma casa, uma sede numa fazenda, enfim, que seja uma empresa que vai lá e constrói 5 casas dentro de uma fazenda, por exemplo, para trabalhadores, né? Enfim, para fazer uma vila ali dentro da fazenda. Enfim, tem N assuntos aí para você poder atuar, né? Em questão de empreitada. Mas o importante de se falar é que para o produtor rural, para o proprietário de terra rural, um contrato de empreitada ele é muito importante, porque você pode inviabilizar bastante a tua fazenda ou tua área rural se você constituir um contrato errado ou de forma errada. Por exemplo, você contrata lá um pessoal para fazer uma roçada na tua fazenda. Faz tempo que você não roça embaixo de um reflorestamento, por exemplo, ou tem um pasto lá que está se degradando o mato está crescendo. Então você contrata uma empreitada para fazer uma roçada lá de 50 hectares, 150 hectares. O pessoal vai fazer uma roçada para você. Só que de repente esses trabalhadores dessa empresa de empreitada entraram numa APP, por exemplo, e rapelaram a APP. E aí, você vai tomar um passivo ambiental aí por culpa de terceiras que nem foi tua, que você contratou, você pagou para fazer, os caras foram lá e fizeram cagada e o contrato foi-se. E aí a tua área vai ser embargada, você vai tomar um passivo. Então, pô, o contrato não foi bem delimitado nas áreas, né, onde tinha que ser feito, não foi acordado o local onde seria feito, enfim, você não engessou o contrato ali e aí você vai se ferrar. Agora, se você tem um contrato mostrando que a situação ali não foi culpa tua, tudo bem, você vai responder administrativamente, né? Você vai responder na esfera ambiental, por exemplo, mas você vai poder colocar um terceiro junto e vai poder se eximir do dever de reparar, entendeu? Porque se você não tiver contrato nenhum, você vai ter que reparar esse dano de alguma forma. Degradaram uma PP ali, chegaram lá no rio. Não sei quantos hectares tiraram aqui em volta do rio, aqui, você vai ter que reparar isso daí, em algum outro lugar ou na tua própria área. Enfim, agora, se você tem um contrato, você pode se eximir de algumas certas responsabilidades, né? Por exemplo, de uma multa, enfim. Ambiental fica um pouco difícil, mas eu estou trazendo aqui só como conceitos para entender, né? Ambiental você não vai ter como se eximir muito da multa, mas até tem como, mas é muito mais difícil. Mas, por exemplo, uma questão da empreitada invadir um pasto do vizinho, por exemplo, uma área ali que passou da divisa, extrapolou da divisa, aí o teu vizinho veio pedir uma indenização, você falou, opa, tá aqui, ó, eu tenho um contrato com os caras, era para fazer até aqui, a culpa é deles, pode cobrar deles, né? Ou você traz eles para o processo para que eles respondam também, para que essa empresa, para que esse cara que você contratou na empreitada responda também, entendeu? Seja uma empresa, ou seja uma pessoa física, você vai trazer eles para um processo judicial aí se você tomar um passivo, porque falar assim, ó, tá aqui, ó, tá escrito aqui no contrato aqui que eles iam fazer até essa área aqui, ó. Então agora teu BO não é comigo, pode cobrar dele aqui, é comigo também, mas vai cobrar dele primeiro, que a culpa foi dele. Você prova a inexistência da tua culpa e coloca e agrega a culpa a um terceiro, entendeu? Então é bem importante isso. Mas agora fugindo um pouco só do contrato de empreitada, né? Não quero falar especificamente sobre ele, eu quero falar no geral. Eu quero falar sobre essas regras do contrato em si, que todo contrato que você for firmar, você tem que ler bem as cláusulas, porque se faltar alguma coisa no contrato,
a responsabilidade é tua, a responsabilidade é de quem contratou. Ah, de repente eu saí penalizado porque firmei um contrato com uma pessoa física ou com uma pessoa jurídica para atuação de algum serviço, entrega de algum produto, e de repente aquilo deu algum problema, me gerou algum dano. Tá no contrato esse dano? Não tá, então você não previu esse dano. Tudo bem, mas eu não tenho como ter conhecimento, eu não tenho como saber, não tenho prática em contrato. Por exemplo, eu sempre atuei no mercado de hortifruti e de repente comecei a trabalhar e comecei a plantar soja. A minha área aumentou, eu tive um acréscimo aqui de área patrimonial ou herdei uma outra área. Comecei a trabalhar no ramo de grãos. Aí tenho mais de 20 hectares, aí ficou mais vantajoso plantar grão, milho, soja, que seja. De repente você não conhece esse ramo e acabou tomando uma rasteira aí. Por quê? Porque você não conhecia. Então, o que eu digo para vocês? Hoje a gente tem ferramentas IAs, né? Ferramentas de chat GPT da vida. Pegue um contrato antes de você celebrar, antes de você assinar esse contrato. Pegue o contrato que você tem em mãos. Você pode dizer que você só vai assinar esse contrato 1 ou 2 dias depois. Por exemplo, a pessoa quer firmar um contrato com você de empresa, alguma coisa. Você tem o direito de escolher todas as cláusulas. Tirando quando o contrato for de adesão, né? Eu já explico um pouquinho sobre ele, mas você pode escolher as cláusulas. E numa dessas cláusulas você pode colocar, olha, eu vou ter um tempo hábil aí de 48 horas para ler, interpretar e dizer e responder se eu quero esse contrato. Você não é obrigado a assinar nenhum contrato no dia, ou na hora que seja. Por exemplo, você vai fazer aí uma venda de grãos, né? Você plantou soja e está vendendo grão. Tudo bem, você vai chegar lá na cooperativa de grãos, enfim, no silo, né? Na empresa de silo, que vai receber aquele grão, você vai assinar o contrato no dia. Mas você pode, porque daí é um contrato de adesão deles, né? Mas daí você pode simplesmente pedir para que você possa interpretar esse contrato, que você não tem conhecimento, você vai levar para um advogado. E, na verdade, você não vai levar para advogado nenhum. Você vai pegar esse contrato e vai tacar no chat GPT, por exemplo. Ah, vai ter mais trabalho? Vai, mas vai jogar no chat GPT, ele, pelo menos o chat vai te mostrar. Você pode pedir para o chat, me explique juridicamente para uma pessoa leiga como que funciona esse contrato. Ele vai te explicar. O certo é você levar para um advogado, né? O certo é você pegar esse contrato e levar para um advogado do agronegócio ou qualquer outro advogado que se você tiver ali próximo de você, que ele pode te auxiliar, pagando os honorários do advogado, pelo menos um prato de comida para o advogado tem que ter, né? Mas, de qualquer forma, se você não tiver essas opções, leva para qualquer IA, leva para qualquer inteligência aí que ela vai te passar pelo menos um resumo do como que é esse contrato. Tudo bem, pode ser que ela erre em algum ponto ou outro aí, porque as IAs elas são abastecidas por questões nossas, né? Mas pelo menos você não vai ficar de mãos atadas. Pega esse contrato que você tem aí, dá uma lida, dá uma interpretada, algum ponto que você não conhece, e depois você assina. Porque contrato mal feito, contrato mal assinado, quem assina um contrato errado se ferra 2 vezes. Uma, se ferra porque vai sofrer um dano por algo que tinha mais ou tinha menos nesse contrato. Segundo, se isso der uma dor de cabeça, você pode reaver, você pode arrumar essa situação? Pode, mas você vai gastar. Por exemplo, você assinou um contrato lá que não tinha nenhuma cláusula, que não falava sobre cláusula penal. E de repente a pessoa que ficou de te entregar um produto, um insumo, um adubo, uma semente, qualquer coisa, não te entregou. Passou o período ali de 1 mês, a pessoa não te entregou, você não plantou, né, por conta disso, ou teve que gastar mais, foi numa outra loja, numa outra empresa aí, pagou o dobro da semente porque comprou em cima da hora e de repente está plantando e não vai ter o lucro que teria. Você ia gastar 100 mil reais em semente, agora você gastou 200 mil. Você teve um prejuízo aí de 100 mil. E no contrato não tinha nenhuma cláusula penal. O que é uma cláusula penal? Você pode escolher, no caso de descumprimento desse contrato, que a pessoa te pague uma indenização prévia, né? Uma indenização antes de um processo. Ah, você não me entregou a semente, está aqui uma cláusula penal que dizendo que se descumprimento do contrato, se você não me entregasse a semente, você ia me pagar um valor de 150 mil reais. Pronto, é o valor que você gastou a mais e com uma indenização de 50 mil ainda, sobressalente. Então, a pessoa não te entrega esse produto, você pode entrar com uma ação judicial, com uma cobrança, né, extrajudicial aí, de que, olha, eu tenho esse contrato com a pessoa, ela não me entregou, e agora eu quero receber meu dinheiro porque eu estou deixando de plantar, olha, eu tenho um prejuízo enorme esse ano,
eu ia ganhar tantos milhões, inclusive você pode entrar com ação de lucro cessantes, né? Eu ia ganhar X milhões aqui e 1 milhão, 2 milhões aqui com a venda dessa soja, desse milho, e a pessoa não me entregou a semente, não vou receber esse 1 milhão. Então é bem interessante. O contrato, ele engessa, né, a terra, ele engessa o produtor rural, mas de certa forma ele dá uma garantia, né, uma segurança jurídica de que você não vai ficar, a Deus dará ali, né, que você não vai ficar sem haver navios. Então o contrato, eu sempre firmo aqui, eu sempre falo, fecha em contrato. Ah, mas eu tenho só um contrato de parceria com meu primo, com meu tio, com meu avô, com meu vizinho, e essa parceria a gente planta soja, a gente planta milho no terreno dele e divide os lucros, né? Fecha um contrato de parceria, vai lá e faça um contrato particular, não precisa nem celebrar em cartório, celebra vocês, pega um advogado conhecido, vai lá e faça a porcaria de um contrato. Chega lá e faz só redige um contrato e assina em 3 vias, uma para cada uma você deixa com o advogado também, caso dê algum problema, alguma coisa errada. Então assina lá em 3 vias, leva para um estudante de direito fazer esse contrato particular de vocês, de parceria, não tem problema nenhum. Só que façam contratos. Ah, porque de repente a pessoa morre, fechou uma parceria com um vizinho teu, e que ele tem lá 50 hectares de terra, você foi plantar milho, foi plantar soja, sei lá, trigo, qualquer coisa, e de repente esse teu vizinho vem a morrer, vem a falecer. Infelizmente isso acontece, não precisa nem estar velho para morrer. Teu vizinho vem a falecer por alguma outra coisa, atropelado, acidente de carro, enfim, assalto, qualquer coisa. E de repente você tinha um contrato de parceria, falta 30 dias para colher o milho, 25 dias para colher o milho, o filho dele não faz nem ideia desse contrato, não faz nem ideia disso aí. O filho dele chega na fazenda lá, 5 dias depois que ele faleceu, e fala, ó, esse milho aqui era do pai, vou colher tudo. Vai lá e debulha tudo aquele milho. E aí? Você tinha direito sobre o milho? Tinha. O milho também era teu, você tinha um contrato de parceria, mas cadê o contrato? Aí você vai chegar para ele e falar, escuta, fulaninho, teu pai aqui tinha um contrato comigo. Cadê o contrato? Não tem. E aí? Entendeu? Não fechou o contrato, se lascou. Você pode tentar mover alguma coisa? Pode, mas daí você vai precisar de outras provas, testemunha, e se tiver, né? Enfim, foto, testemunha, qualquer outra coisa, e mesmo assim vai ser difícil. Se ele alegar o contrário, você pode alegar, e ele vai alegar completamente o contrário. Às vezes nem por má fé dele, às vezes é porque ele não sabe mesmo. Às vezes ele não tinha ciência de que você tinha esse contrato com a pessoa. Então feche, celebre contratos. O contrato ele não custa caro, o contrato ele sai barato. Você vai gastar aí R$1.000 para fazer um contrato. Fazer um contrato de parceria, que seja. Estou chutando aqui, tá? Estou dando um exemplo. R$1.000. Você fazer um contratinho simples de acordo de parceria, você vai colocar as cláusulas, você vai levar para um advogado, o advogado vai te cobrar R$1.000, R$1.500 para fazer um contratinho bem estabelecido, bem preenchidinho, bem engessadinho, bom para as duas partes. Você vai fechar ali R$1.500 num contratinho. O cara vai perder ali 1 dia e pouco, 2 para fazer esse contrato. Tá bem pago, né? Mas você vai fechar ali tudo engessadinho. De repente, no final, você deixa de perder esse contrato, teve algum problema, você teve algum problema aí com a outra parte do contrato, sei lá, faleceu, e de repente você deixa de perder R$1 milhão porque você tinha esse contrato. Porque o filho dele não podia vender o milho porque você chegou e apresentou o contrato, dizendo, olha, esse contrato aqui, eu tenho um contrato de parceria com teu pai aqui, eu vou vender esse milho, depois que eu vender, né, porque são os frutos da terra, né, isso está escrito na lei, que os frutos, eles ainda são do possuidor, né, então você vende esse milho e depois a terra é tua, beleza? Só deixa eu tirar o que está em cima, deixa o fruto crescer, deixa eu extrair esse fruto, daí eu te devolvo a terra, te devolvo a posse, porque eu tinha um contrato com teu pai, beleza? Tranquilo? Ele fala, não, beleza, tô lendo o contrato aqui, isso é verídico, isso é válido, pode trabalhar aí, depois a gente acerta a terra, beleza? Tá bom, ok. Então daí você deixou de perder R$1 milhão, porque você lá atrás, 2 meses antes, você fez um contrato de R$1.500. Pô, por causa de milão, você deixou de perder 1 milhão, né? Então é engraçado, mas faça um contrato, celebre contratos. Ah, mas eu vou fazer aqui uma compra de um insumo, de um adubo mais barato aí de um cara que fabrica, o cara não quer fazer nota fiscal. Não tem problema, não tem que ter, o contrato não obriga a ter nota fiscal. Ah, porque ele não tem empresa que possa vender adubo, ele não tem empresa de insumos. Ele não paga imposto por isso, né? Porque ele produz na própria casa para ele mesmo, ou ração de animal, que seja. Ele produz uma ração para o gado dele, só que ele não pode vender, ele não pode comercializar porque ele não tem empresa, ele não tem CNPJ.
e comercializar como produtor rural ele não pode mais, porque vai extrapolar o teto lá. Não tem problema. Compra com ele, celebra um contrato particular de que você comprou o insumo com ele, a ração do animal, que seja, qualquer coisa, mas faz um contrato particular, coloca isso no contratinho, assume a responsabilidade que você comprou e ele está te vendendo. O contrato, normalmente, quando você fecha um contrato, quando ele é bilateral, né? Contrato aí do agronegócio comum, o básico, ele tem 2 devedores e 2 credores. Você que está comprando é devedor de pagar o dinheiro. Então, você se coloca lá que você vai receber o adubo e vai pagar X reais por esse adubo, por uma carga, 2 cargas, 3 cargas de adubo. Então, você é devedor de dinheiro. Então, você deve um produto, um bem, que é dinheiro. Enquanto que a outra parte também é devedora do produto. Então, são 2 devedores e 2 credores. Aquela parte que não cumprir com o contrato passa automaticamente a ser devedora, porque ele está devendo. A pessoa não te entregou adubo, ele é devedor de um produto, ele é devedor de adubo, ele é devedor de um bem que você celebrou com ele. Enquanto você é credor disso, porque você pagou e tem crédito sobre isso. Então você é credor, você é creditário, né? Você é credor de um bem que é o adubo. E em contrapartida, ele também é credor, ele te entregou o adubo e você não pagou. Então ele é credor de um contrato onde ele recebeu um bem, e esse bem é dinheiro. Podem haver mais de 2 credores ou mais de 2 devedores? Podem. Questão de fiança, questão de avalista, aí você coloca mais um devedor no meio do negócio, né? Ou mais um credor que seja. Mas daí é assunto para outra espécie, para outro vídeo, porque é outra espécie de contrato. Isso envolve contrato de fiança, isso envolve contrato de crédito e um monte de assuntos afins. Daí é tema para outro vídeo. O que eu estou querendo trazer aqui nesse vídeo é sobre a obrigatoriedade de você formalizar um contrato em geral. Contrato de parceria, contrato de empreitada, contrato de um negócio jurídico, contrato de compra e venda. Ah, você vai comprar ou vender uma chácara, um terreno aí de 50, 150 hectares que seja. Ah, mas não tenho como regularizar isso porque o terreno é um terreno só de posse. Então eu estou comprando a posse desse terreno, não estou comprando a propriedade. Eu quero plantar milho nesse terreno aí, mas a pessoa que mora ali, o terreno não está regularizado. Claro que eu não vou dar a dica de vocês comprarem e investirem num terreno irregular. Mas, por exemplo, não tem outra situação e o terreno está bom. A pessoa que está morando ali, ela não quer plantar, está deixando o mato crescer e ela te ofereceu um bom negócio. Ofereceu ali um terreno de 150 hectares, poxa, compra aí 400 mil reais. Pô, um bom negócio, 200, 300, 400 mil reais, um terreno aí, não vou fazer nada aqui. Só porque ela quer fazer dinheiro. Porra, é um bom negócio, vale a pena, você está vendo o terreno, o potencial do terreno, você quer plantar. Então você vai lá, entrega, fala com a pessoa, negocia com a pessoa 10 vezes de 40 mil para você, e tá bom, em um ano eu te pago o terreno. Fechou, fechou. Não tenho como celebrar, não tenho como passar isso, não tenho como fazer um contrato de compra e venda público desse terreno. Porque você até pode, o contrato de compra e venda público você até pode fazer, você não pode fazer escritura, né? Porque esse terreno não está regular, é assim, assim, assado, você não pode passar ele para o teu nome, só que você pode fazer um contrato, celebrar um contrato de compra e venda com essa pessoa de que você está comprando aquela terra dela, aquela posse. Né? A posse, quando você tem direito sobre a posse, você pode vender, ela é negociável. Por exemplo, você não precisa estar, você pode ter uma posse que você adquiriu por uso capião. Você está lá no terreno, tem 35 anos, não tem dono, dono nunca apareceu, entre aspas, em tese o terreno é teu. Então você move uma ação de uso capião para adquirir aquela propriedade. Mas se você não moveu, você tem a posse. E você pode vender esse terreno, você pode vender essa posse, os limites, né, da tua posse ali. Você tem direito de vender, negociar, alugar, arrendar aquele terreno ali. Isso é tema para outro vídeo também. Só que você tem que celebrar um contrato. De repente a pessoa diz que tem aquela posse daquele terreno, você não conhece muito bem aquela pessoa, vai lá e compra, paga 200, 300, 400 mil naquele terreno, porque era um bom negócio, não fez contrato, de repente aparece o dono do terreno. Escuta, o que você está fazendo na minha terra aqui? Está com o trator, plantou milho? O que você... Para que isso? Você falou, eu comprei do fulano ali. Ele, mas que fulano? Eu não tenho nada a ver com esse cara. E aí? E aí foi-se para o processo judicial, aí você vai atrás do fulano, o fulano não veio, o fulano sumiu, desapareceu, era documento falso, então, e aí você não celebrou contrato, não fez nada, celebra o contrato, pede o documento do cara, mas dele apresenta um documento falso na hora de celebrar o contrato. Bom, aí é crime,
entendeu? Aí você foi vítima de um crime. Aí a pessoa não pode cobrar de você uma indenização, ou até pode, mas vocês podem acertar uma indenização no final. Ó, deixa o milho crescer, a gente acerta no final aí, para que eu não saia perdendo nem você, entendeu? Mas aí vocês foram vítimas de um crime, entendeu? Um estelionatário e tal. Então, é outros 500, entendeu? Falando sobre isso. Falar sobre falsificação de documento em contrato não tem nada a ver. Na prática, assim, justifica, né? Ah, mas e se for isso? Ah, mas se for aquilo? Mas aí você está envolvendo outra questão do direito, entendeu? E não só contrato. Outra coisa, um contrato de compra e venda bem celebrado evita de você sofrer uma futura evicção, por exemplo. A pessoa compra um imóvel, ou compra um veículo, um caminhão, de uma pessoa, de um senhorzinho que queria vender, senhorzinho tinha uma chácara, quer comprar um caminhão, quer vender um caminhão que ele não usa mais, e você compra para levar adubo, para levar qualquer outra coisa, levar um produto que você produz ali na tua área. De repente esse senhorzinho vem a morrer, e você não celebrou o contrato de compra e venda desse caminhão. O filho dele vai tomar o caminhão de volta, o filho dele não sabe que você comprou, né? Que nem eu falei da situação lá sobre o terreno, sobre a terra que você arrendou de parceria, que você não fez contrato, a mesma coisa com o caminhão. O nome disso no direito é evicção. Quando um terceiro toma aquele bem para si, dizendo que aquele bem é dele, que não é teu, porque a pessoa que vendeu não celebrou contrato, não tinha legitimidade para vender e tal, não era dela. E o filho dele vem e toma esse caminhão de você numa ação de inventário, dizendo que o caminhão é do pai dele, que não tem contrato de compra e venda, você não celebrou, você comprou dele, mas levou o caminhão. O filho dele vem e toma o caminhão. Você fala, porra, mas eu comprei do teu pai. Aí você vai ter que ir no processo, demonstrar que você pagou, mostrar as formas que você pagou. Se for por Pix, você vai ter que mostrar o extrato, ou você vai ter que mostrar o canhotinho que você assinou, que você entregou o dinheiro, ele assinou para você, que geralmente não tem, então fica a Deus dará esse negócio. Enfim, então falta o contrato, falta a assinatura, falta estabelecer um contrato entre as partes sobre isso. Então eu enfatizo, façam um contrato, celebrem contratos. Ah, mas mesmo eu não vou usar esse contrato para nada. Não importa, é melhor você fazer. É melhor você gastar agora do que se ferrar depois. Advogado e psicólogo é a mesma coisa. O pessoal só lembra quando o problema já estourou, quando já tem problema. Então, pensem seriamente em sempre ter um advogado civilista parceiro teu. Você não precisa pagar o cara sempre, você pode pagar o cara por ato que você vai fazer. Ah, celebrei com o cara 10 contratos esse mês. Poxa, ele pode fazer um desconto para você. Ele não precisa cobrar os R$ 1.500, R$ 2.000 do contrato. Pô, para ele depende da complexibilidade do contrato também, né? Mas ele não precisa cobrar tudo isso em cada contrato. Ele pode te cobrar lá um valor cheio. Ó, fecha aí geralmente 10 contratos por mês. Então tá, vou fazer aqui um preço para você, ó, 500 por contrato, tá bom? Porra, o cara vai adorar, você vai ser o âncora do escritório dele, do serviço dele, o cara vai adorar fazer todo mês contrato com você. Porra, para ele ganhar 5 pau, fazer contrato para você, fazer 10 contratinhos no mês, porra, tá ótimo, o cara vai trabalhar 10 dias, 10, 15 dias por mês, vai ganhar 5 pila, e daí os outros 15 dias ele pode ganhar mais uns 5 com outro cliente. Lógico que ele vai querer, entendeu? Claro, todo advogado quer isso. E você vai se privar com esses 5 mil de perder 5 milhões de reais. Se você atua no ramo do agronegócio, com entrega, de insumo, com transporte, enfim, se você é ativo, né, no agronegócio, uma empresa ativa que tem bastante giro, vamos pensar aí, 5 milhões para a empresa é bastante, entendeu? E por conta de 5 mil reais aqui atrás, um mês antes, 2 meses antes que seja, então fechem contrato, celebrem contrato, ingessem o negócio, a relação jurídica, beleza? É uma dica do Pedrão. Valeu? Deixo vocês por aqui, já deu 20 e poucos minutos de vídeo, deu longo pra caramba. Fiquem na paz e já. Tchau, obrigado.